vivem aí nas redes sociais devem ter visto esse caso, né? Que um cão da raça Golden embarcou na última segunda-feira com destino a Mato Grosso, mas por um erro da empresa da companhia aérea, acabou indo parar em Fortaleza, né? O cachorro acabou morrendo no trajeto, na caixa em que estava sendo transportado. Uma história muito triste, porque a cena assim do tutor foi um negócio de cortar o coração, sabe? E aí acende um alerta, né? Primeiro, sobre esse tipo de transporte. E segundo, de que forma a gente pode transportar esses animais em viagens de longa distância, tanto de avião, mas também com uma viagem de carro, né? Será que a gente precisa realmente levar? Nesse caso, não tinha o que fazer, porque o tutor estava se mudando com seu cachorro para outro estado. Né? É o amigo dele, tinha que ir com ele, né? De toda forma. Mas de que forma, né, transportar esses animais de uma maneira que traga conforto, né, para o pet? Patriota Júnior está de volta ao vivo, Patriota. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, um caso triste, né, de uma falha que jamais poderia acontecer por conta que o animal acabou perdendo a vida, né, um cão da raça Golden Retriever de 5 anos de idade. A empresa aérea acabou irresponsavelmente errando, né, o cachorrinho deveria ir com seu tutor para Mato Grosso, né, com destino a Sinop, uma cidade no interior de Mato Grosso, e acabou sendo enviado para o Ceará. Né? Foram mais de 8 horas de trajeto. Ele na volta para São Paulo, né, saiu de Fortaleza ainda com vida. As informações é de que ele acabou morrendo na volta para São Paulo, quando iria ser entregue, né, de volta a esse tutor. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com Jéssica Bandeira, médica veterinária. Bom dia, Jéssica, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. As informações dão conta de que o cão foi exposto, né, por mais de 1 hora a temperaturas altíssimas lá em Fortaleza, 36 graus. Isso certamente deve ter contribuído, né, para que ele infelizmente perdesse a vida. Né? Bom dia a todos, com certeza. Se esse fato realmente aconteceu, que em uma das reportagens consta que ele passou cerca de 1h30 exposto ao sol de 36 graus na pista de desembarque do Ceará, pode ter causado uma hipertermia, um superaquecimento nesse animal. Ele não estava preparado para isso. Na verdade, nenhum ser vivo está preparado para passar 1h30, 36 graus exposto, né? E ele estava preparado para uma viagem de 2h30. Então, praticamente o tempo todo da viagem dele, ele passou esperando embaixo do sol. O animal, para fazer uma viagem longa, né, de avião, por exemplo, ele precisa de algum tipo de atestado veterinário, confirmando que ele tem condições de fazer essa viagem? Sim, precisa. A nossa legislação exige que ele seja examinado por um médico veterinário, que tenha a vacina em dia, comprovação dessa vacinação, precisa desse atestado veterinário e também que tenha um atestado emitido pelos órgãos veterinários oficiais. No caso, Pernambuco seria a Dagro, ou, em casos internacionais, o Ministério da Agricultura, junto com um papel emitido pelo país em que o animal vai. Então, tem que ser tudo bem examinado, tudo bem legalizado e, a priori, o tutor tinha tudo isso direitinho. O que é que o veterinário leva em consideração na hora de avaliar um pet, né, que vai fazer uma viagem longa como essa? A gente considera a capacidade respiratória desse animal, a capacidade motora, neurológica, se esse animal está com sobrepeso ou não, se esse animal já teve histórico de doença recente ou não, se ele realmente está vacinado, como é que realmente está o estado de saúde desse animal. Faz um exame geral e um histórico desse animal para saber se ele é capaz de aguentar a viagem ou não. Quanto mais velho o animal, mais sensível ele fica, né? Isso, assim como os seres humanos, né? Como a gente fica mais velho, a gente fica mais sensível, aguenta menos as viagens, tanto que tem parque prioritário, porque não aguenta ficar em pé. A mesma coisa para os animais, quando eles ficam mais velhos, eles ficam mais sensíveis, aguentam menos viagens longas, esses desafios maiores.
O Golden Retriever, ele tinha 15 anos, né? O Joca era o nome do cachorrinho. Não era um cachorro idoso ainda. Não, ele só tinha 5 anos, ele era um jovem adulto. Pela raça dele, ele viveria bem mais uns 5 anos. Então ele foi retirado na metade da vida dele, praticamente, né? A gente fica imaginando o tanto que esse animal sofreu nesse trajeto, né, nesse deslocamento. São Paulo, Fortaleza, São Paulo. Realmente deve ter sofrido muito, infelizmente. Com certeza, se a gente que fica dentro do aeroporto, no ar-condicionado, sentado, esperando um voo ou outro, quando faz escala, cansa, imagine o pobre desse animal, que estava indo para o porão de carga e foi deixado na pista de embarque, então ele sofreu bastante. Ele estava num local que ele desconhecia, não estava entendendo o que estava acontecendo, ele fica estressado, ficou exposto ao sol, e eu acredito que ele tenha sido exposto ao sol de verdade, porque ele foi entregue para o proprietário todo molhado. Então acho que foi uma medida de tentar baixar a temperatura dele e molhar esse animal, mas não foi o suficiente para salvar ele, infelizmente. A gente está falando, né, de uma falha inaceitável dessa empresa aérea, uma irresponsabilidade que custou a vida do animal, mas de forma geral, o que é que o tutor deve observar, né, no animal, ter de cuidados antes de fazer uma viagem longa? Realmente levar no veterinário para ele ser examinado e perguntar ao seu veterinário se seu animal aguenta. O Golden Retriever, ele é uma raça que ele não é braquicefálico, ele tem um focinho, então ele teoricamente aguentaria bem essa viagem. Se você tiver um pug, um shih tzu, alguma coisa assim, um braquicefálico, aí ele já não aguenta tanto, porque a capacidade respiratória dele é pior. Então, quando está no avião que faz a despressurização, por mais que na cabine de carga que o animal vá ainda tenha a pressurização, não é igual à cabine que a gente fica. Então, ele tem uma certa dificuldade ali. Então, precisa ver se seu animal em específico ele aguentaria essa viagem ou não. Precisaria, inevitavelmente, passar pelo exame do médico veterinário. No caso de viagens em carros, né, o que é o mais adequado para se transportar o seu pet? Aí fica bem mais tranquilo, né, porque ele vai junto do tutor, aí você tem que ter cuidado para colocar um cinto de segurança no seu animal. Muitos animais eles enjoam, então você pode conversar com o seu médico veterinário para dar uma alimentação um pouco mais leve, dar um remédio para prevenir um enjoo para esse animal, pode dar um prebiótico e um probiótico também, porque ele pode ficar estressado com a movimentação e ter diarreia. Então são cuidados que a gente pode ter, que a viagem de carro com certeza seria muito mais leve e agradável para o animal. Vai depender também do porte do animal. O Golden Retriever, que é um animal de porte médio, né? Vai depender se for um cachorro maior, um cachorro menor também. Isso tem que ser levado em consideração. Os cães pequenos, geralmente, hoje em dia está mudando um pouco, mas até 10 quilos, eles podem ser transportados dentro da cabine. Alguns animais de serviço também são transportados dentro da cabine com os seres humanos, né? Independente do porte deles. E eu vi já que o Conselho Federal de Medicina Veterinária está se dispondo junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, junto com a ANAC, para rever essas regras e ver o que é que se pode fazer para melhorar esse transporte dos animais, né? A gente precisa acompanhar a sociedade mudando. Hoje em dia eles não são mais uma propriedade, eles não são um bem, né? Eles são parte da família. E aí você despachar ele como uma mala e ter uma mala perdida é uma coisa. Agora você ter o seu animal perdido, como aconteceu com o Joca, é uma tragédia. Dopar o animal para viajar, isso pode ser feito também? É uma prática usual ou não? Não é indicado, porque se você dopa o animal, você não consegue, pela visualização, saber se esse animal está bem, se não está, se ele está em estresse, se ele precisa de um atendimento de urgência ou não. Dopado não é o ideal. O que a gente pode fazer, se for um animal muito ansioso, é a gente dar algum ansiolítico para ele ficar mais tranquilo, mas não dopado, jamais dopado. Muito bem, obrigado pela conversa aqui com a gente. Jéssica Bandeira, médica veterinária. Renata, é um caso triste demais, né? Realmente, por conta de uma falha, né, da empresa aérea, o animal acabou perdendo a vida, né? O sofrimento dele, né, deve ter sido inimaginável, né? E também agora o do tutor, né, com essa perda, o dano psicológico, né? E claro, a empresa deve ser responsabilizada, né, por esse erro. Obrigada, Patriota, pelas informações. Pois é, inclusive a companhia aérea Gol, né, que foi a que fez o transporte aí errado do Joca, suspendeu o serviço de transporte de pets por 30 dias. E havendo aí o que foi que aconteceu, mas como o Patriota falou, deve ser responsabilizada. Uma cena muito triste, muito triste.
9 horas e 55 minutos, vamos de WhatsApp Cidade.